A festa do Barão, o afeto das pessoas é a parte boa. É a parte boa do Rio de Janeiro. Mas tem uma coisa muito grave acontecendo aqui, que é a insistente crise na área de saúde. E aí, como o prefeito Marcelo Crivella tem desinformado com grande atividade, com grande intensidade, eu acho que cabe aqui fazer um histórico e botar essa bola no chão. Em tópicos, chamemos assim, né? Então, qual é o fato? Qual é o fato? A Prefeitura do Rio de Janeiro não repassou os recursos para as OSs, as organizações sociais que cuidam da gestão da saúde no município do Rio de Janeiro, e com isso os funcionários, prestadores de serviço, trabalhadores, estavam sem receber salários e estão, os salários de outubro, novembro e da primeira parcela do 13º. Assim, se iniciou a paralisação. Não por reivindicação, não um movimento grevista que reivindicasse melhores condições. As condições de trabalho já são péssimas. A reivindicação era tão simples quanto isso. Nós trabalhamos, queremos receber os nossos salários. E não receberam. Trabalharam outubro sem receber, trabalharam novembro sem receber, entraram dezembro, não receberam a primeira parcela do 13º, resolveram fazer uma paralisação, que resultou em que 50% da força operacional dos hospitais e das clínicas, mais ou menos, ficassem paradas, fora do ar. Operando no máximo já é uma desgraça, você imagina 50%, mas como ser contra esse movimento grevista, como ser contra essa paralisação? A paralisação continua. Nesse ínterim, a prefeitura queria que fossem arrestadas as contas municipais que abrigam recursos providos pela União para obras de infraestrutura na cidade, obras que estão paradas, obras que são responsabilidade da prefeitura. Por exemplo, a Transbrasil, um canteiro de obras abandonado. Há um dinheiro alocado pela União para a conclusão dessa obra. Uma entre as tantas que não andam no Rio de Janeiro, que é um buraco só. Inclusive, fundamentalmente, matando gente na área de saúde. A Justiça proibiu esse arresto, por motivos óbvios. Lei de responsabilidade fiscal, uma obrigação do governante. Tem de saber que existe a lei de responsabilidade fiscal. Recursos da União não podem ser usados para pagamentos de salário. Todo mundo sabe disso, menos a prefeitura. Tentou-se uma ilegalidade como encaminhamento da solução. Parecia que a justiça estava sendo injusta em não permitir a ilegalidade, e não o prefeito injusto ao não pagar o salário. A justiça, então, determinou que a prefeitura indicasse outras contas alimentadas com recursos próprios a serem bloqueadas e arrestadas. Na quarta, anteontem, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, determinou o arresto sobre saldos das contas com impostos e taxas e com multas. Portanto, dinheiro arrecadado pela prefeitura. Haveria aí um saldo de 450 milhões, certo? Isso foi determinado em bloqueio e os bancos só seriam informados, portanto, hoje, sexta-feira. Paralelamente, o prefeito Marcelo Crivella negociou com o governo federal em Brasília, diretamente ao presidente Marcelo Crivella, pedindo piedade, a transferência de 150 milhões de reais para o caixa do município. Esses recursos seriam referentes a uma antiga dívida que a prefeitura cobrava da União. O dinheiro virá em duas parcelas, uma agora em dezembro e outra em janeiro. Atenção! Ontem, segundo se informa, a prefeitura teria decidido se antecipar ao arresto, a decisão judicial, e pagar a primeira parcela do 13º de todo o funcionalismo público. Não apenas desses funcionários das OSs, que não recebem desde outubro, mas de todo o funcionalismo público. Projeta-se assim que, com isso, se teria consumido os cerca de 400 milhões que estavam no caixa. O caixa da prefeitura teria sido zerado, a ser verdade, segundo se especula, desde dentro da prefeitura, com esse pagamento da primeira parcela do 13º de todo o funcionalismo. Ou seja, não se sabe quanto haveria em conta agora para o cumprimento do bloqueio determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Aparentemente, Barão, não há nada. Não há dinheiro nenhum. Veja que o bloqueio determinado é da ordem de 450 milhões. O pagamento de metade da folha salarial de todo o município equivaleria a 400 milhões. Pronto, zerou o caixa. A prefeitura, portanto, não teria dinheiro para pagar esses salários de outubro e novembro.
e os 150 milhões em 2 parcelas vindos do governo federal, não seriam suficientes. A paralisação continua. E o prefeito, Barão, esse aqui é o ponto, em sucessivos vídeos, e a palavra que eu vou usar é precisa, em sucessivos vídeos delirantes, num deles disse que a crise da saúde é falsa. Eu pergunto ao prefeito, já fiz essa pergunta várias vezes, não há paralisação? Não há uma força, pelo menos reduzida à metade, de entrega de serviço à população na área de saúde? Isso é real ou é falso? É real. A crise existe. Outra pergunta. A prefeitura, sem organização, sem planejamento, incompetente do prefeito Marcelo Crivella, pagou ou não pagou os salários de outubro, novembro? Essa conta está em aberto ou não está? Se está em aberto, a crise não pode ser falsa. A crise é real. A crise maior do que uma na área de saúde que mexe com a vida das pessoas morrendo em decorrência de não pagamento de salário. Quem é falso nessa história, Eduardo Barão? Vou deixar a pergunta aí para encerrar sexta-feira. E parece que não temos muitas dúvidas, né, Andreasa? Numa boa de quem que está falando a verdade nessa situação. Enquanto isso, nessa pendenga, quem acaba mais uma vez, como você falou, sofrendo é o povo, com filas e mais filas, quando tem algum tipo de atendimento nos hospitais. É uma tristeza.